E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor e vamos agora dar início ao PET 7, começando hoje pela semana 1, onde nós vamos falar um pouquinho sobre especiação, que é o processo como surgem as espécies. Para isso nós vamos precisar de um processo que aconteceu não uma, nem duas, nem três, mas milhões de vezes durante a história da Terra. Então vamos ver um pouquinho quais os ingredientes necessários para acontecer o processo de especiação. Vamos aqui pegar o nosso caldeirão e colocar alguns ingredientes como a variabilidade genética, o processo de seleção natural e, principalmente, o isolamento reprodutivo. Por quê? Quando as espécies estão vivendo em uma comunidade, existe um fluxo gênico, ou seja, umas trocam os genes com as outras, dando origem ali aos seus bebês, aos seus filhotinhos. Mas, quando acontece esse isolamento, não tem esse fluxo gênico. Então, isso não tem, e é esse um dos principais fatores para acontecer a especiação. Esse fluxo de genes tem que parar de acontecer. Assim, a pressão seletiva vai acontecer de forma diferente entre essas comunidades, dando origem a novas espécies. Existem vários tipos de isolamento reprodutivo, mas nesse vídeo a gente vai focar em um, que é o isolamento geográfico, a formação de barreiras geográficas, que podem ser vários tipos também, como montanhas, rios, oceanos, desertos, lagos, muita coisa que sirva de barreira, que impeça que as comunidades de uma espécie encontrem, os indivíduos de uma comunidade de espécies encontrem os indivíduos de uma outra comunidade de espécies. Para ter esse isolamento do fluxo gênico. Então, como isso acontece? Primeiro tem que ter uma variabilidade das populações, tem que ter uma diversidade genética muito grande. Porque mesmo com isolamento, se não tiver essa diversidade, as espécies não vão ficar tão diferentes. Então, primeiro a diversidade, aí vem o segundo caso, o isolamento, que vai impedir que essas comunidades se comuniquem, e aí entra a seleção natural, porque é ela quem vai jogar as regras do jogo. Ela é quem vai ditar o que pode ou não acontecer. Então, se essas populações ficam isoladas em dois ambientes diferentes, coisas diferentes vão acontecer. Tipo, imagine aí uma população de besouros que foi isolada por um rio. Aí, de um lado do rio, era mais seco, tinha mais areia, mais deserto. Do outro lado do rio, chovia muito, tinha um clima mais verde, mais úmido, com muita vegetação. Então o que acontece é o seguinte, a população do lado do deserto tende a ser selecionada aqueles animais que conseguem se camuflar no deserto. Logo, os besouros cor de areia, marrom, vão ter mais sucesso reprodutivo. Eles vão conseguir viver e ter filhos. Enquanto do outro lado, os besouros mais esverdeados vão ter mais chances de ficar vivo. Então, com o tempo, todos os besouros vão ficando ali mais esverdeados até surgir, através de mutações, tonalidades mais verdes que vão permitir com que esses insetos se camuflem muito bem no ambiente, sobrevivendo assim e tendo mais filhotes. Aqui o desenho, né, das populações sendo divididas e depois a tendência ali dando origem a duas espécies, uma verde e uma marrom ou cor de areia. Um outro exemplo também de especiação que aconteceu são as emas, os avestruzes e o seu primo australiano, que eles viviam ali num supercontinente ao sul da Terra, e esse supercontinente se dividiu em três. E por grandes oceanos, o Atlântico e o Índico, separou essas espécies e dando origem assim a três novas espécies. As emas na América do Sul, o avestruz na África e
essa variante na Austrália. É isso aí, pessoal. Tchauzinho, até a próxima aula.